Olá, Giro Ambiental tá no ar. No dia 24 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin lançou o que ele chamou de Operação Militar Especial, o maior ataque a um Estado europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Ali foi o marco inicial da guerra na Ucrânia, que já causou inúmeros impactos. Segundo a ONU, 3 milhões de pessoas já deixaram o país. Centenas de civis e mais de 1.300 soldados ucranianos morreram, além de aproximadamente 500 soldados russos. Mas, infelizmente, as pessoas russas e ucranianas não são as únicas a sofrerem ameaça e medo em meio a esse cenário de uma guerra que ninguém esperava em plena pandemia. Existe uma vítima não relatada e muitas vezes invisível da guerra: o meio ambiente. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui para o Giro Ambiental hoje uma advogada, especialista em direito ambiental e antropóloga, a Renata Franco de Paula Gonçalves Moreno. Renata, campineira de nascença, né, está aqui com a gente hoje. Muito obrigada por topar nosso convite e por vir aqui falar sobre esse assunto tão importante. Seja bem-vinda. Obrigada, Mariana, eu que agradeço. Como eu disse, ninguém podia esperar que em pleno 2022, a gente que saiu da escola ouvindo tantas histórias de guerra, em plena pandemia que ainda está longe de acabar, fosse ter que dividir os noticiários, né, Renata, entre a pandemia e uma guerra na Ucrânia. E o que a gente trouxe aqui hoje é que tanto a pandemia quanto a guerra na Ucrânia tem uma relação direta e indireta com o meio ambiente, tem impactos diretos e indiretos. Vamos começar a entender, Renata, que impactos são esses? Que é uma visão nova, acredito que para muita gente, né? Não, perfeito. Na verdade, né, acho que toda a guerra, com toda a questão aí da vida, né, a questão do homem em si, e o próprio homem, né, ele causa impacto. Então, toda atividade humana causa algum impacto ao meio ambiente. Então, apesar do meio ambiente, né, como você bem disse ali na abertura, ele acaba sendo uma vítima e não relatada desse momento, até pela questão ali da ponderação da importância, né? A vida em primeiro momento, o bem-estar das pessoas, todo o caos que uma guerra traz, e a gente sabe que essa questão da Ucrânia tem uma questão geopolítica por detrás, né, da discussão, algo que afeta economicamente, e às vezes até uma não resposta dos demais países também por uma questão aí política de dependência, principalmente no setor mais energético, e a gente acaba tendo um impacto ambiental em diversas frentes, questões que a gente pode, que às vezes a gente nem imagina os impactos que acontecem numa guerra, num conflito armado, né? Então, eu acho que essa é a análise que eu acho que é importante a gente fazer também, já que, principalmente com a Covid, a gente passou a ter, talvez, uma relação mais próxima com o meio ambiente, né, com uma qualidade de vida, trazendo essa discussão, esse debate, essa consciência da importância da preservação do meio ambiente. Vamos começar agora a deixar mais visual, né, para o nosso telespectador, o que exatamente acontece, né, com essa relação entre guerra e meio ambiente. A gente tem numa guerra veículos, tem tanques, tem embarcações, estamos falando aqui diretamente da guerra na Ucrânia, né? Essas embarcações que usam recursos ambientais, que são as energias provenientes de fontes não renováveis, e isso fazendo com que a emissão de gás carbônico de alguns dos maiores exércitos no mundo sejam maiores do que a geração de gás carbônico de alguns países inteiros. Qual que é o tamanho do impacto disso, Renata? Né, acho que tem a questão aí de você, de repente, abrir fronteiras até para uma disputa armada, então, às vezes, você tem florestas que são derrubadas, né, toda uma vegetação ali que acaba sendo impactada. Você tem, sim, a questão da emissão de gases do efeito estufa, pelo uso de uma energia não renovável, então, petróleo, carvão, então você tem o impacto disso, que tem que ser ponderado mesmo, e muitas vezes a utilização, né, até para você ter aí um tanque se locomovendo, né, uma embarcação, são de grandes proporções esses veículos, então eles consomem muito combustível, e por isso que muitas vezes o que se consome numa guerra é muito maior do que países acabam consumindo para uma produção econômica local.
Então, a gente não imagina nessa questão da queima de combustível fóssil, a própria questão ali do impacto das florestas. Cada vez mais as guerras estão se tornando guerras de maior impacto químico, e isso é algo também a ser observado. Então, a gente não sabe muitas das questões dos impactos de produtos químicos que podem ocasionar a médio, né, e longo prazo, tanto para o organismo das pessoas humanas como para o meio ambiente. Então, assim, questão de contaminação de água, né, você pode ter ali derramamento de produtos químicos, algum despejo irregular, porque a última coisa que se pensa numa guerra é a correta gestão, né, a correta gestão do meio ambiente, a correta gestão de resíduos, pelo próprio envolvimento. Né, a questão da vida, de sobrevivência, ela é muito mais importante. Então, realmente, todo o restante ele acaba ficando ali de lado, e, com certeza, o meio ambiente é um que a gente não se para pensar no meio de um conflito desse. E olha só que grave, né? A gente tem uma notícia recente aqui. O Ministério da Defesa da Ucrânia afirmou no último dia 15 que a Rússia planeja o desmatamento em massa de florestas ucranianas. O órgão publicou uma suposta carta do ministro da Defesa russo, endereçada ao presidente Vladimir Putin, solicitando permissão para a derrubada, isso com direito ao uso da madeira resultante para venda e lucros destinados ao apoio do exército. A Ucrânia, Renata, chama essa situação de ecocídio. Muito preocupante, né? É preocupante, porque às vezes a gente, né, primeiro você tem toda a derrubada de floresta, além da perda da vegetação, você tem a questão da emissão dos gases de efeito estufa, você tem toda uma alteração de ecossistema, e muitas vezes o impacto que é ocasionado em determinada localidade, ele é sofrido em outra, né? Pode ser outro país, outro continente. Então, são impactos que muitas vezes a gente não vai ter uma percepção imediata. Demora um pouquinho aí para a gente ter essa percepção, e, como eu comentei, todo o impacto, toda ação humana, ela provoca, sim, o que a gente chama de uma pegada, né, em relação ao meio ambiente. É esse impacto. E esse impacto, se realmente a gente não tiver um controle, não tiver um cuidado, a gente tem percebido algumas mudanças ambientais, em termos de clima, por conta dessas alterações que o homem tem provocado ao longo dos anos. E uma guerra, ela traz muitos impactos nesse aspecto, sim. E aí tem uma grande ironia envolvida nisso, que eu fiz questão de trazer aqui, Renata, para a gente trazer também para esse debate que é muito importante, porque em novembro do ano passado nós tivemos a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima, um evento importante da agenda ambiental mundial que aconteceu em Glasgow, na Escócia, que se encerrou com o Pacto de Glasgow. O que é o Pacto de Glasgow? Um documento que foi assinado pelos países com metas de redução de impactos ambientais para evitar esse aumento acelerado da temperatura global e, consequentemente, do efeito estufa. E para a COP26, cada país apresentou, né, como tarefa de casa a sua meta. Foi considerado esse documento até insuficiente, né, porque existe esse descompasso entre o que se apresenta e o que tem sido feito. A Rússia, olha só, havia anunciado em outubro que pretendia atingir a neutralidade em carbono, com a compensação de todas as emissões até 2060. Depois, a proposta ficou mais ambiciosa, reduzir as emissões em quase 80% até 2050, principalmente com o abandono progressivo do carvão como fonte de eletricidade e dando mais peso à energia nuclear. E aí, por outro lado, na Ucrânia, parte do documento apresentado para a COP26 era plantar 1 bilhão de árvores em todo o país nos próximos 3 anos, meta, inclusive, que foi considerada como a mais ambiciosa do plano da União Europeia. Com essa guerra, Renata, acho que ficou contraditório, já pode esquecer o que aconteceu na COP26. Eu acho que, na verdade, todas as questões, né, relacionadas à proteção ambiental, ao atendimento dessas metas, elas acabam sendo deixadas de lado. E ainda que a guerra, vamos supor, esse conflito aí termine amanhã, depois de amanhã, não é uma meta que vai ser retomada, né, num curto e talvez até num médio prazo. Porque parece que é muito a gente ter um atendimento dessas metas até 2060, mas as metas são realmente ambiciosas. É muita mudança de comportamento humano que a gente precisa, muita mudança em termos de processo produtivo, porque a gente não está falando de uma redução de hoje, é uma redução do que se gerava
no ano de 2000, então, assim, né, é muito tempo para você fazer essa alteração aí em termos das emissões. E as metas de todos os países, né, como foi dado como insuficiente, realmente, se precisa de um esforço extra para a gente ter o menor impacto possível no clima, nas nossas vidas. E, aliás, essa é uma tarefa de casa para o Brasil também, né? A gente, acima de muitos outros países, temos muito que aprender também, porque nós também fomos considerados insuficientes nessa questão, né? A própria WWF afirmou que existe um descompasso entre o que nós apresentamos para o mundo e o que nós fazemos em casa. Que vergonha para a gente, né? Mas eu acho que essa é uma realidade de todos os países, né? Acho que realmente é preocupante. Eu acho que tem países que estão um pouco mais avançados, outros um pouco menos. Eu nem acho que a posição do Brasil ela seja tão ruim em frente a alguns outros países, principalmente países onde o Brasil, né, estaria na mesma posição, como China, como a Índia. Acho que o Brasil realmente está à frente desses países, mas que a gente tem uma lição de casa para fazer, a gente tem, como todos os outros países. E a gente sabe que não é fácil. E daí a equação no Brasil, ela realmente é uma equação, eu não sei se, assim, acaba sendo difícil, né? Primeiro, pelo tamanho do continente, pelos desafios, os desafios da pobreza, os desafios da diferença de desenvolvimento de regiões para regiões. Então, é diferente você pensar num Brasil como você pensar num país da Europa, que muitos países, às vezes, têm tamanhos de alguns estados nossos. Então, você pensar, propor medidas, né, estratégia, implementar isso, realmente, a complexidade muda. Mas a gente tem vantagens, né? A gente tem uma área verde muito grande, a gente tem um código florestal que prevê a manutenção dessas áreas, como a área de preservação permanente ao longo de rios, nascentes, lagoas, como também a área de reserva legal, que eu acho que é o único país no mundo que tem em lei essa metragem de preservação de matas, né, de florestas. Então, a gente talvez saia na frente aí em algumas questões, mas a lição de casa é importante de ser feita. E começa no dia a dia de cada um. Acho que, né, a gente não pode esperar só como ação governamental, ação, todo mundo tem que tomar ações diárias para realmente ter uma mudança, e uma mudança significativa em relação à proteção ambiental. Então, desde de uma coleta seletiva dentro de casa, pensar em como reduzir o uso e o gasto da energia, reaproveitar a água, né? Ou você consumir o menos possível de água, você procurar realmente pensar numa preservação ambiental e causar o menor impacto possível. A questão do consumo consciente é super importante, e a gente, como consumidor, passar a demandar também da indústria por produtos mais eficientes, de melhor qualidade, ou que impactem menor o meio ambiente. Porque daí, de fato, a gente consegue ter programa, política, uma implementação e nós fazendo a nossa parte. Porque a mudança parte da gente, né? Então, realmente é muito importante isso. Renata, para a gente quase fechar a nossa entrevista aqui, vou usar um exemplo bastante emblemático que o mundo todo conhece, que é a usina nuclear de Chernobyl, cujas consequências ainda se reverberam até hoje e que, inclusive, teve um índice elevadíssimo de radiação logo no início da guerra, né, no final de fevereiro. Ou seja, a gente pode dizer que essa guerra na Ucrânia, ela também pode ter impactos a muito longo prazo, se não houver uma política ambiental desde já? Pode, porque essa questão aí da usina de Chernobyl é uma questão que ninguém tem muita certeza, né? A Rússia tomou o controle ali e é um questionamento que se faz em relação à manutenção da segurança. A gente sabe que o impacto aí nuclear, seja da usina de Chernobyl, seja de outros armamentos, né, com características nucleares também, a gente não sabe exatamente qual que é o impacto disso. E o impacto nuclear, a gente sabe que não é para pouco tempo, né? 50 anos no mínimo. Tanto que tem áreas ali ao redor da usina, quando ela foi desativada, tem área que nunca mais é para ter uma ocupação humana. Então, são coisas que muitas vezes até os cientistas desconhecem qual vai ser esse impacto. A gente não sabe ainda qual é o impacto, qual é a mudança, o que vai acontecer, o que pode acontecer em relação não só ao meio ambiente, mas em relação à vida das pessoas afetadas. E a radiação é algo que se espalha muito,
é lógico, no primeiro momento aí pelo ar, mas a gente pode ter uma contaminação da água também, né, através aí de uma água radioativa que acaba percorrendo quilômetros e quilômetros de distância. O que, né, volta ao início do nosso debate, a importância de uma consciência coletiva, né? A gente sempre fala aqui que muitos temas que nós abordamos aqui no Giro Ambiental estão longe da gente geograficamente falando, não nos afeta, não temos uma guerra aqui nesse momento, mas o planeta é nosso, a consciência ambiental, a consciência coletiva é nossa e a tarefa de aprender com isso também. Então, quero muito agradecer a sua participação, Renata. A gente sabe que o tema é complexo, é amplo, a gente ficaria o dia todo falando aqui, mas é importante a gente registrar aqui para plantar essa semente de uma discussão entre escolas, né, que agora as escolas estão aí voltando, faculdades, cientistas e nós aqui da TV Câmara também. Muito obrigada. Não, perfeito. Eu que agradeço, e estou à disposição. E realmente, como você falou, é um tema aí para a gente ficar conversando, né? E até impactos, como a gente teve aqui em Petrópolis, a grande quantidade de chuvas, não deixa de estar relacionado a uma questão ambiental e que pode estar relacionado a efeitos de guerra. Então, realmente, os assuntos se interligam, né? E realmente são questões importantes. Então, eu agradeço. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Renata. Volte sempre aqui com a gente. E para você aí de casa, mais uma vez, aquele agradecimento especial por estar sempre com a gente, acompanhando o nosso conteúdo. Deixo aqui o convite para que você fique sempre ligado nas nossas redes sociais, onde todos os programas, quadros, reportagens também podem ser conferidos na íntegra. Fique bem, se cuide. Te vejo no próximo Giro Ambiental. Tchau!